A GPT ela tem essas opções de buscar, né, que é como se fosse o buscador do Google mesmo. Então, quando você clica aqui, por exemplo, você está querendo viajar, né, você pode simplesmente chegar aqui e falar assim: quero viajar pelo Brasil, né, me ajude a decidir. Se a gente fizer a busca com o ChatGPT 4o, que não tem raciocínio, né, vamos ver o que ele faz. Você vê que o modelo ele não pensa nesse caso, ele já vai direto na web, né? Você vê que e aí ele é rapidinho também, né, a resposta dele. Uma vantagem desses modelos que não tem o raciocínio, né, o pensamento, é porque eles te dão a resposta mais rápido. E aí te apresentou algumas sugestões, né, de lugares que você poderia ir, destinos, dependendo do que você está buscando, né? Se você quer cultura, se você quer turismo, se você quer roteiros combinados. Então, esse tipo de modelo ele te dá uma resposta ali mais rápida, mais simplificada, mas ele menos não coloca profunda. Menos profunda. É uma coisa que ele não te dá, assim, vamos dizer, os prós e contras, ele não te dá ali um manual de como que você escolhe o lugar. Ele não te dá nenhuma informação. Ele é muito bom para achar os dados que você precisa e te dar ele de uma maneira que é mais ou menos estruturada para você tomar uma decisão. Igual, por exemplo, nesse caso, ele buscou na internet, então você tem que imaginar que é como se ele tivesse entrado no Google, pegado, sei lá, os 10, 20 primeiros links do Google, e aí ele resumiu isso tudo e tá te devolvendo a resposta. Exatamente, ele funciona como um Google avançado, né? Ele faz a busca e resume para você. Exato. Né? Ele não tá querendo incluir novas informações ou possibilidades ou discutir vantagens e desvantagens. Ele é o Google, né? Se você pensar assim, ele é o Google que ele vai lá, buscou para você um monte de coisa, resumiu, te entregou mastigado, o que você ia ter que passar página a página para poder olhar. Você ia passar ali 10, 20, 30 minutos buscando, agora você passou um minuto ali com a ChatGPT, você já tem um resumão. Já resolveu. Lembrando que mesmo tendo essa busca, a ChatGPT ela pode falar as coisas erradas. Tem isso, né? Isso aqui não é a busca do Google, né? Que te retorna exatamente as páginas. Se você quiser ter certeza que isso aqui funciona, você tem porque que você mesmo. Aí o bom é que vem com os links, né? Então você pode clicar aqui no link, ir lá na página e conferir se essa informação é verdade ou não é. Né? Então isso é legal, porque se você pegar as versões antigas aí do ChatGPT, não tinha isso. Né? Vinha aquele tanto de informação, não tinha um link para você clicar e descobrir se aquilo ali era verdade ou não. Na hora que você manda ela buscar, ela vai lá na internet. Nota que ele já entendeu a sua intenção, né, de busca. Ele fala assim, ajudando a planejar a viagem, ajudando a decidir o destino. Apesar de você não ter colocado no prompt, me ajude a decidir para onde viajar, ela foi capaz de entender esse contexto e fazer a busca corretamente. Porque ela é treinada, né, com muitos prompts, né, de várias pessoas, e aí ela começa a entender, mesmo com pouca informação que você passa, ela começa a entender um contexto maior, né, do que você está querendo, porque outras pessoas que estavam buscando o que você está buscando, escreveu um prompt, vamos dizer assim, semelhante ao seu. Aqui, o que ela foi entendendo, né? O usuário mencionou que ia viajar pelo Brasil, pediu ajuda para decidir. Né? O usuário quer ajuda para decidir destinos turísticos no Brasil. E aí ele já começou a olhar algumas fontes. Visite o Brasil, Lonely Planet. E aí ele viu que deveria buscar mais, né, informações. Foi buscando em alguns outros sites aqui. Você vê que ele faz até algumas buscas no Google, né, ali em cima. Que ele fala assim, melhores destinos turísticos no Brasil 2025. Fernando de Noronha, que é um destino popular. Foz do Iguaçu, que é outro lugar, ele dá uma olhada em Ouro Preto, Belém do Pará, bonito. Então você vê que ele já tem um entendimento de alguns lugares. Ou ele tem um entendimento, ou na primeira busca que ele fez, ele descobriu os destinos turísticos do Brasil e aí ele tá aprofundando em cada um deles. Provavelmente a combinação dos dois, né? Ele foi treinado com
com muitos dados, então ele tem uma noção, né, do que é, mas ele busca, por quê? Porque talvez os melhores destinos turísticos, quando o modelo foi treinado, não são os melhores destinos turísticos hoje. Então, ele faz essa busca para poder pegar o dado mais atualizado, não com o dado que ele aprendeu. Então, continuou buscando, foi buscando um por um, incluiu uma variedade de fontes, vou começar um resumo sobre as experiências turísticas, aí pronto, né? Terminou de buscar, e aí ele cria aqui para você um resumo te ensinando como escolher o seu destino. Então ele colocou lá, olha a época do ano, então quando se for para a praia no Nordeste é melhor ir tal época, para o Pantanal é uma outra época, para o Sul é outra época, define o seu estilo. Então, o que é que você está buscando? É festa, gastronomia, cultura, você praia? Cria até uma tabelinha, né? Para você dar uma olhada, né? Tem ali praia e sol, ecoturismo. E aí ele dá algumas opções, né? Em cada um. Facilita a visualização, né? Ele não joga só texto, né? Isso aqui já ajuda bastante, assim. Logística e orçamento. Quer dizer, ele divide em várias categorias para te ajudar a decidir o que você quer. E aí, roteiros prontos para se inspirar. Além dele te explicar como que você escolhe, ele já te dá um roteiro pronto. Você deu uma instrução meio geral. Você só pediu para ele te ajudar a decidir, né? Então ele pegou inspiração de alguns lugares, ele olhou nos blogs e tal. E aí ele tá te jogando essa informação que ele tirou mastigada para você tomar uma decisão no final das contas. Exatamente. E aí ele tenta, talvez, assim... diferentes maneiras, né, que vai te ajudar, né? Se você é o cara que está querendo decidir você mesmo, ele deu uma rota. Se você, não, eu quero um negócio pronto mesmo, aí ele também já coloca lá, roteiro pronto para você esperar. Aí 10 dias no Nordeste, 12 dias no Centro-Oeste, 5. E colocou ainda umas dicas finais aqui, né, para você fazer. E ele dá uma continuidade, né? Fica aqui, qual a combinação de experiência que faz mais sentido para você? Quantos dias você pretende viajar? Então você pode continuar essa conversa aqui, né, passo a passo, para poder ir refinando a sua busca. Então, se a gente comparar, né, o 4O com o O3, você vê que o O3 ele gerou muito mais detalhe para a gente, né? Deu dicas, roteiros prontos. Ele já pensou mais em cima daquele dado, né? Ele não só entrou, extraiu e te devolveu. Ele pensou em um passo a mais, né? Que é como você vai usar esse dado. Como você não especificou como que esse dado vai ser usado e o que você quer, ele meio que te retornou tudo. Falando assim, tá aqui uma tabela mostrando onde que pode ser um lugar interessante. Pensa em critérios para você tomar decisão, né? Então, tipo, o clima, o preço, como que você chega, como que não chega. E ele ainda pensou, tipo assim, às vezes ele tá querendo saber roteiros. E aí ele te dá os roteiros. Ele acaba funcionando mais como se você tivesse conversado com uma pessoa, né? O agente de viagem. Né? Ele vai te dar um retorno igual o 4O, que é simplesmente uma lista do Google, né? Com aqueles resultados. Ele já vai te dar essa coisa mastigada, né? Como se você estivesse conversando com a gente. Que é até legal, porque você vê aqui no início, ele já começa a tentar te motivar, né, de alguma forma, não é só aquela resposta crua, né? Viajar pelo Brasil é como escolher entre vários países dentro de um só. A boa notícia é que quase sempre é um destino perfeito. Então já tem uma historinha, né, ali no início que ele tá te contando, já tentando interagir melhor com você como outra pessoa faria, né? Algum agente de viagem. Ele tenta não só agir como um agente de viagem no sentido que ele vai te dar um roteiro, mas ele também tenta te educar um pouco sobre o assunto que você tá falando. Então, ele meio que cria uma historinha do tipo assim, olha, esses são os critérios que você deveria considerar, esses aqui são as possibilidades de destino dado esses critérios, e dado que você já tem esses critérios que você escolheu, tá aqui alguns roteiros que são comuns das pessoas fazerem. E aí você toma decisão com base no que você achar melhor. Exatamente. Então, é por isso que tem uma diferença grande entre esses modelos, né? Então, se você... Mas, mais uma vez, o que você está buscando? Se você estiver buscando só uma lista, né, como se fosse o resultado do Google, você só quer listar ali alguns itens e possibilidades,
você pode usar o 4O mesmo, não tem problema nenhum, ele vai ser bom pro que você está buscando. Agora, se você quer uma análise mais crítica, você quer uma coisa mais refinada, possibilidades, você quer uma coisa mais discutida, né, pensada, melhor você usar um modelo que consegue pensar. Você vai ter uma outra opção que você tem para usar, que chama o investigar. O investigar, quando você clicar nele e pedir para fazer a mesma coisa, ele vai fazer uma pesquisa profunda para tentar achar todas as possibilidades para você e listar todos os detalhezinhos que você quer. Então, se pensando na coisa do agente de viagem, o investigar aqui ele vai ser muito mais detalhado. É como se você tivesse pagado alguém para poder fazer essa pesquisa para você desses vários lugares e essa pessoa chegar com você no final e falar assim, olha, aqui está uma tabela, esse lugar é melhor, esse é pior, esse é melhor por isso, ele é melhor por aquilo. E aí quando você clica no investigar, como é uma pesquisa longa que vai ser feita e se demora para chegar ao resultado, ele te pergunta algumas coisas para poder confirmar com você o que você quer exatamente antes dele gastar esse tempo todo fazendo a pesquisa. Como uma pessoa talvez faria, né? Ou se você pagasse uma outra pessoa para poder fazer isso para você. Você vê aí nesse lugar que são as fontes de dados que ele vai fazer essa investigação, né? Então você tem busca na web, que é o mesmo mecanismo que a gente usou antes. Você tem o GitHub, que é uma base de código. Para essa busca que a gente está fazendo aqui, ela não faz sentido. E você tem outros lugares que são suportados pelo ChatGPT. E aí você pode clicar ali em conectar os aplicativos e ele vai te mostrar as opções que ele tem. Essa lista só vai aumentar, né, com o tempo, esses aplicativos, né? Porque a ideia é que você tenha o seu agente pessoal, né, o seu ChatGPT conectado no seu e-mail, conectado na sua agenda, no seu disco, com seus arquivos, conectado a outras bases que você tem acesso, porque aí ele vai conseguir juntar tudo, né? Você fala assim, imagine que você tem no seu Google Drive, você tem várias fotos de lugares que você gosta, que você já visitou, fotos com a sua família, outros lugares. Então, o que o ChatGPT poderia fazer? Ele poderia ir nessa base, olhar as fotos, supõe que você adora praia, e aí você está direto indo para a praia. Ele vai detectar que o seu lance é ir para a praia. E aí, na hora que ele for fazer a busca, ele já vai fazer a busca pensando o quê? Em praias. Porque ele, pelas fotos da sua base, ele já sabe isso. Então, cada vez, quanto mais informação você der para o modelo, ele vai ter que te perguntar menos, porque ele vai conhecer mais sobre você, sobre o que você gosta, o que você não gosta. Ou ele vai gerar perguntas mais assertivas, né? Do tipo assim, ele vai te perguntar, você quer ir para a praia de novo? Ué, não cansou, não? Não encheu, não? Pois é. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente pergunta aqui, investigar, quando a gente clica em investigar, tá vendo? Ele já pede mais detalhes, porque é uma operação muito custosa. Se era custoso a gente fazer, ele pensar por muito tempo, porque no momento que você disparar ele para fazer essa atividade para você, a ChatGPT vai sair consultando tudo quanto é website, vai ficar refinando os prompts, né? E você vê que ela é mais assertiva também, né? Antes ela virou e falou assim, me ajude a decidir. Então ela fez uma busca, ela sumarizou os dados que ela achou pra você. Então ela te deu mais mastigadinho o que ela pensou e ela explicou tudo que ela fez. Meio que tipo assim, olha, esses aqui são os passos que eu tomei, esses aqui são os dados que eu achei, esse aqui é a solução que eu achei ou a decisão que eu tomei. Agora, ele já tá te fazendo as perguntas para ele já ser bem mais assertivo no que tá fazendo. Então, ao invés, por exemplo, dele te dar uma tabela falando, tipo assim, essas aqui são as épocas do ano que você pode viajar, ele já tá olhando e falando assim, quando que você vai viajar? Qual que é o seu orçamento? Você prefere praia, cidade, calor ou frio? Você vai viajar só você ou você vai viajar em família? Porque ele vai fazer uma solução bem customizada para você e para sua demanda, digamos assim. Por esse lado aqui, ele também está demandando mais de você, né? Ele quer respostas agora, né? Já que eu vou ter que gastar um tempão
buscando uma coisa para você, eu não vou te retornar uma coisa geralzona, não. Não. Vai ser um negócio bem específico. Sim. Então, vou tentar responder aqui. Você não precisa responder 1, 2, 3, você pode colocar simplesmente assim, vou viajar em janeiro, meu orçamento é, sei lá, R$5.000, prefiro praia, né? Tô pegando a primeira coisa, vou viajar família, e quantos dias eu vou colocar? Uma semana, né? Você pode colocar um depois do outro, assim, separado por vírgula, que ele vai entender que é a resposta para cada uma dessas perguntas. Com essas informações, pode sugerir destinos no Brasil. E aí você clica. E aí você pode esperar. Ele já até fala, já volto com as sugestões ideais para você. Então ele começou iniciando a investigação. A gente volta quando tiver resposta. Exatamente, porque vai demorar. Por exemplo, agora, depois de um tempo, ele já buscou o quê? Está buscando passagens aéreas, já consultou 8 fontes, agora 9 fontes, né? E a gente pode acompanhar todas as fontes que ele está fazendo e também as atividades. Isso é legal, porque ele coloca aqui, destinos de praia no Brasil para famílias, estou analisando as opções, buscando os destinos, estou verificando destinos, foi no Skyscanner para ver passagem, estou mapeando as opções. Ele vai te falando passo a passo o que ele está fazendo. Cada lugar que ele olhou, por exemplo, olhou Aracaju, aí colocou a estimativa de 2.000, que pode ser por pessoa, não tem certeza, vai ter que buscar mais. O Nordeste, ele vai te falando passo a passo o que ele está fazendo, o que te dá muito mais credibilidade ao usar essa busca, por exemplo. Por quê? Porque como você viu passo a passo o que o agente foi fazendo, você pode ver, não, acho que esse caminho que ele seguiu é um caminho legal. Né? Ele foi em sites que eu acho confiáveis, ele seguiu etapas que eu acho legal, então dá muito mais transparência de como que isso aqui está sendo feito, né? Coisa que às vezes você não sabia, com os modelos, o modelo inicial que não tem o 4O, você nem sabe como é que ele tirou aquelas informações, como é que ele fez. Você tem os sites que ele consultou, mas você não sabe quais etapas ou como é que ele pensa, né, internamente, ou quais foram os critérios que foram usados para fazer as coisas, você não sabe nada. Ele só joga ali a lista para você e acabou. Então isso aqui é bem legal, poder acompanhar, né, esse passo a passo de como é que ele está fazendo as coisas. Mas por isso que você tem essa limitação aqui, eu só tenho mais 24 buscas dessas. Por quê? Porque essa busca é super custosa em termos de recurso mesmo, né? Do OpenAI, na hora que você manda rodar isso aí, ocupa bastante os computadores que eles têm fazendo essas buscas, refinando os prompts, procurando mais. Então, por isso que eles colocam um número tão pequeno, né? Quantas consultas você faz ao ChatGPT? Dezenas, centenas, né? Dependendo do tanto que você usa. Esse aqui, num mês inteiro, você vai poder fazer ali 30. Né? Então, para você ver como é que é a diferença assim, do custo, né, de um para o outro. Se fosse barato, eles falavam, não, pode fazer quanto você quiser. Era mas não é isso que padrão, acontece. Né? Se fosse fácil, se fosse barato. Se fosse barato, era... exatamente, toda vez que você buscasse, era isso que ele ia fazer. Né? Porque o resultado aqui vai ser bem melhor do que o outro. Tá. Ele demorou 13 minutos para poder fazer a investigação, né, de tudo aqui, querendo investigar, busca profunda. Fez 147 buscas. 147 buscas, 28 fontes diferentes. Se você clicar aqui, ele vai te dar tudo que ele fez e ele vai te dar todas as fontes que foram procuradas. E aí ele vem com um resumo, que agora é um resumão bacana, assim, né? Não, é uma explicação, quase que uma dissertação sobre o assunto. Sim. Né? Sugestões de destino, ele dá uma introdução, aí ele fala do litoral norte de São Paulo. Ele inclui até uma imagenzinha agora. Até imagem. Né? Dá uma frase de destaque, né? Assim, para chamar por que visitar. Né? Fala da infraestrutura, recomendações, como chegar, preços da hospedagem,
por pessoa, alimentação, quanto é que vai gastar, passeios, estimativa de custo, né? Carro, ônibus, hospedagem, alimentação. Mas até um orçamentinho mesmo, né? Uma tabelinha mostrando, fiz isso, aí tá tanto. O orçamento, isso é muito louco, né? Quando você para pensar nisso, porque imagina que você tivesse pagado alguém para poder fazer essa coisa. Primeiro que ia demorar. A pessoa não ia chegar em 13 minutos e te dar esse tipo de informação. Se ela te deu em 13 minutos, ela tinha feito para outra pessoa, ela só te mandou. Exatamente, já era uma coisa pronta, né? Não tem nem... Ela ia gastar 3 minutos para mandar um e-mail para você de volta. Pois é. Aqui ele te dá opções, e ainda te dá opções, não é só isso. É que, optando pelo carro próprio, aí fica ele te dá mais barato. Até alternativa, né? Se você quiser ir de avião, se você quiser ir de carro, né? Passeios extras, quais os lugares que dá para ir, né? Ele te dá não só basicão assim, né? Ele te dá pacote mesmo, né? Ele criou vários pacotes e te deu. Outro para o Rio, com foto também, quanto que custa, voos, total estimado, isso é um pouco mais caro aqui, Porto Seguro, né? Que são os lugares, ele deu os lugares que o pessoal geralmente vai, né? São as praias mais famosas. Então, quer dizer, você vê que esse tipo de busca aqui está num outro nível, né? Assim, essa maneira como você usa o modelo, ele aqui sim, ele é um agente completo, né? Quando ele pensa, se aproxima de um agente, mas esse aqui, ele se aproxima muito mais do que se você tivesse conversado com realmente o agente de viagem, falado, olha, eu quero que você me dê opções, que você olhe isso, que você me dê todos esses detalhes, né? Tem uma coisa que é o seguinte, aí você fala assim, ainda tem um porém, tá certo? Ia ser a minha pergunta, essas estimativas faz sentido? Eu não sei, né? Às vezes o que seria interessante é você pedir a mesma coisa para uma pessoa de viagem, né? Um agente de viagem, e comparar os orçamentos para ver se bate. Provavelmente não vai ser exatamente esse valor e tal, mas pensando que o que você quer, na realidade, é uma estimativa, são ideias do que fazer e não sei o quê, claro que em algum momento você vai ter que fechar com a agência mesmo, vai ter que ir lá no site, fazer essas coisas. Esse é o passo que a GPT ainda não faz, né? Que é eu virar para ela e falar assim, não. Ok, fechei, né? Agora vai lá, eu preciso que você marque os voos, eu preciso que você marque o hotel, eu preciso que você agenda para mim os passeios que nós vamos fazer, que dia que vai ser, como que chega, e coordenar isso tudo para mim. Exatamente, que é justamente esse carinha aqui, né? A gente estava falando ali no início do conectar aplicativos. Em algum momento você vai conectar o quê? A empresa aérea, você vai conectar a rede de hotéis, você vai conectar outras aplicações, e aí a GPT realmente vai fazer isso tudo para você, né? Você só vai ter que confirmar, né? Confirmar valor, confirmar cartão, como que você vai pagar, e aí ela faz para você, né? Então não tá longe, né? A gente vê que o resultado que ela te manda é legal, e aí vai funcionar um pouco diferente, porque ela vai consultar o agente da agência de viagem, né? Ao invés de consultar talvez o site diretamente. E o agente da agência de viagem vai prover para ela vários pacotes, várias opções, né? Dentro do que a GPT está buscando para você. E aí você vai ter um dado mais, assim, vamos dizer, confiável, né? Um dado que veio do próprio agente da empresa de viagem. Então, isso está próximo, né? Não é uma coisa, nós não estamos falando de um futuro distante, mas... nem aí se você vai se inscrever no canal. Mas eu tô aí sim, então se inscreve, viu?